Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada histórica, quase cinematográfica, direto para o coração do maior e mais antigo símbolo do desafio humano, o Épico de Babel. É incrível pensar em como a arrogância, a rebeldia e uma intervenção divina sem precedentes simplesmente moldaram a origem das línguas e espalharam a humanidade inteira pelo globo. Para começar, fica a grande questão: de onde, afinal, surgiram os mais de 3.000 idiomas falados no mundo hoje? Essa é uma daquelas dúvidas que consumiram a mente de muita gente através dos séculos. Só para dar uma ideia, lá na antiguidade, o faraó egípcio Psamético I chegou a fazer um experimento cruel, isolando 2 bebês em silêncio absoluto, só para tentar descobrir qual seria a língua-mãe natural do ser humano. E olha que loucura, 19 séculos depois, o rei germânico Frederico II repetiu a mesmíssima experiência sombria. É um mistério linguístico realmente fascinante. E a chave para desvendar tudo isso pode estar bem antes desses reis, lá nas planícies da antiga Mesopotâmia. Ok, vamos mergulhar agora na nossa primeira sessão, o mandamento pós-dilúvio. Para a gente entender o contexto todo, é preciso voltar para aquele mundo recém-saído do dilúvio. Um cenário onde a humanidade estava ali literalmente recomeçando e onde o próprio patriarca Noé ainda estava vivo, caminhando sobre a terra e prestes a testemunhar os eventos impressionantes que iam se desenrolar. Acompanhar a cronologia é fundamental aqui. Pensando a partir do ano 0, que marca o fim do dilúvio, temos a bênção de Deus sobre Noé, logo no primeiro ano. Aí, nas décadas seguintes, nascem Cã e, mais tarde, o filho dele, Cuxi. E então, cerca de um século depois do dilúvio, surge uma figura imponente na linhagem. Estamos falando de Nimrod, o neto de Cã. Esse é o momento histórico exato, ali por volta de 130 anos após o dilúvio, em que as bases para a construção da Torre de Babel começam, de fato, a ser erguidas. E olha, nesse novo mundo, a direção era cristalina. O livro de Gênesis registra um mandamento divino direto, inconfundível para a humanidade. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O propósito estabelecido era claro, era expansão pura. As pessoas deveriam se espalhar, povoar todas as regiões férteis e criar um mundo vibrante e diversificado, sempre sob a liderança e a soberania de Deus. Mas é exatamente nesse ponto que a história sofre aquela reviravolta drástica. E com isso, a gente entra na nossa próxima sessão, Nimrod e a rebeldia. Porque, onde há uma diretriz divina, quase sempre surge a resistência humana, né? E essa resistência ganha um rosto e um nome, com o aparecimento de um líder implacável. Nimrod não é descrito apenas como um poderoso caçador diante de Deus. Na verdade, ele foi um tirano e fundador de um sistema político e religioso totalmente centralizado ali na terra de Sinear. E segundo o antigo historiador Flávio Joséfo, a ambição de Nimrod ia muito além da política. Ele queria construir uma torre tão alta, mas tão alta, que as águas jamais a alcançariam. Era literalmente um plano de vingança contra Deus, motivado por um ressentimento profundo e pelo medo de um novo dilúvio. E isso ilustra brilhantemente o grande conflito em jogo. De um lado, o projeto divino: espalhar-se, multiplicar-se e encher a terra. Do outro, a rebelião da humanidade: centralizar o poder, construir um monumento para tornar o próprio nome famoso e, acima de tudo, recusar veementemente a dispersão. É uma metáfora cinematográfica perfeita. A obediência significava caminhar para fora e abraçar o mundo. Já a arrogância, essa escolhia construir para cima, numa tentativa clara de autossuficiência completa e glória pessoal. Agora, para manter a região toda unida sob seu controle absoluto, Nimrod precisava de bem mais do que só força bruta. Ele alavancou uma explosão massiva do politeísmo. Pensa só, de apenas 2 deuses cultuados originalmente na região, o panteão mesopotâmico chegou a inchar para impressionantes 5.000 divindades. E isso foi uma jogada política magistral. Ao criar esse oligopólio religioso, ele garantia que todas as cidades-estado permanecessem submissas a um único centro de poder e, claro, a figura central dele, o tirano. Bom, com a ideologia já plantada, chegamos à nossa próxima sessão, a construção de Babel. Faltava agora o monumento físico, a cereja do bolo. E lá nas planícies da antiga Mesopotâmia, o orgulho humano começou a ganhar forma, tijolo por tijolo. O que a gente chama popularmente de Torre de Babel era, na verdade, um zigurate. Trata-se de uma pirâmide maciça em degraus. E o detalhe é que ela foi projetada não apenas como um feito de engenharia em escala épica, não. Era uma escadaria física e espiritual.
Os construtores, movidos por uma arrogância cega, realmente acreditavam que essa imensa estrutura permitiria que eles ascendessem aos deuses nos seus próprios termos, sem intermediários. Agora, o que é muito interessante de se notar é o forte contraste linguístico no nome desse local. No idioma acadiano, os construtores, cheios de orgulho, a chamavam de Babilu, que significa a porta de Deus. Mas no hebraico, o nome que ficou registrado é Bavel, que significa, de forma bem apropriada, confusão. É um único lugar, mas com duas perspectivas diametralmente opostas sobre o seu legado eterno. E não se trata apenas de um conto moral, viu? A arqueologia traz essa narrativa direto para a realidade palpável. Escavações de zigurates na região revelam que eles foram construídos nas planícies de Sinear, utilizando tijolos maciços queimados colados com argamassa de betume. Exatamente, mas exatamente como está detalhado de forma precisa lá no capítulo 11 de Gênesis. E para enriquecer ainda mais o cenário, as descobertas do pesquisador George Smith revelaram tabletes cuneiformes com relatos ancestrais sobre deuses destruindo uma torre imensa e confundindo a fala de seus construtores. Ou seja, a história se alinha perfeitamente com a pedra e a argila. E assim chegamos ao ápice teológico da narrativa com a seção Soberania Divina e Dispersão. Diante da maior concentração de poder e rebeldia já vista desde o dilúvio, o curso da civilização estava prestes a sofrer a intervenção mais suprema de todas. O texto sagrado narra o clímax dessa história com uma simplicidade muito poderosa, dizendo: Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Com um único ato dramático e soberano, Deus simplesmente neutralizou a autossuficiência humana. Confundindo o idioma, a comunicação entrou em colapso total. A tirania centralizada foi desmantelada ali mesmo, instantaneamente, e o monumento ao orgulho humano parou no tempo. E as evidências dessa intervenção monumental continuam ecoando nos idiomas que a gente fala até hoje. Pesquisas linguísticas, como as que foram conduzidas por Guilherme Stein Jr., demonstram raízes monogênicas completamente surpreendentes. É só ver a semelhança na palavra Deus, por exemplo. Temos Dios nas línguas greco-latinas, Zeus em grego, God em inglês, El em hebraico. Ou até mesmo a raiz para a palavra sábado, que é reconhecível em dezenas de dialetos pelo mundo. São vestígios linguísticos muito profundos que apontam direto para uma origem comum. Uma origem que foi dividida repentinamente, bem ali nas planícies de Sinear. É fundamental perceber a profundidade de tudo isso. A dispersão não foi meramente uma punição, longe disso. Na verdade, foi um ato redentor focado em preservar o futuro. Porque ao forçar a divisão e impedir que aquela turma continuasse junta na rebelião, a soberania divina barrou o avanço de uma sociedade unificada sob o controle de um governo puramente tirânico, sem freio nenhum. Confundir as línguas forçou a humanidade a finalmente cumprir o mandato cultural original, que era de se espalhar e prosperar pela terra de uma maneira plural. Bom, vamos avançar um pouquinho e ver como isso se constrói na nossa próxima sessão, o orgulho humano moderno, porque as ruínas daquela torre mesopotâmica lançam uma sombra muito clara sobre as ambições da nossa civilização contemporânea. Mesmo milênios depois, o impulso de construir novas torres de Babel persiste forte. A busca por tentar alcançar os céus sem depender do divino se reflete em múltiplas facetas da sociedade atual. Analisando as perspectivas de forma bem neutra, a gente vê esse impulso em projetos científicos massivos, como a busca pela tal partícula de Deus no acelerador de partículas do CERN, ou então nas constantes tentativas de centralização política para controle absoluto. Dá para ver também nos perigos dos oligopólios de negócios, que buscam domínio total do mercado, e até em sistemas educacionais autoritários que tentam impor uma uniformidade de pensamento. A ambição humana por total autonomia continua mais firme do que nunca. E olha, o perigo desse orgulho desenfreado e autossuficiente é assustador. O aclamado autor Fyodor Dostoiévski descreveu isso com uma precisão visceral quando disse: sem Deus e a vida futura, tudo é permitido. Quando a humanidade tenta eliminar a soberania divina e concentra todo o poder em construções unificadas pelo orgulho próprio, os freios morais simplesmente desaparecem, e isso abre caminho para que abusos de poder terríveis se tornem justificáveis em nome de um suposto avanço coletivo. Felizmente, a análise de toda essa história nos aponta para uma resolução muito bonita na nossa última parte, unidade final em Deus. É o verdadeiro caminho alternativo à arrogância.
Então, o ponto crucial aqui é o contraste profundo entre essas duas visões. O caminho de Babel insiste na uniformidade forçada, naquela superconcentração de poder em poucas mãos e, claro, no orgulho humano independente. Em contrapartida absoluta, o caminho delineado por Deus promove um florescimento disperso, uma autoridade delegada para servir e uma postura de submissão divina. É literalmente a diferença existencial entre tentar dominar o céu com as próprias mãos e aprender a cuidar humildemente da terra. A verdade incontestável é que a autossuficiência e essa autonomia que a todo custo tentam substituir o Criador são apenas formas bem sofisticadas de idolatria. A verdadeira unidade nunca, jamais será encontrada erguendo enormes torres para tentar alcançar a Deus, simplesmente porque o grande triunfo espiritual é entender que Ele próprio já desceu, por meio da graça, para nos encontrar exatamente onde a gente está. Babel serve, no fim das contas, como o contraste espiritual definitivo para a verdadeira e humilde unidade final. A história daquela planície ressoa com muita força nos dias de hoje. Diante de tudo isso que a gente viu, fica uma questão provocativa e super atual. Será que o nosso mundo está mesmo preparado para abandonar essas suas modernas torres de Babel? Renunciar à ilusão desse orgulho humano absoluto e, finalmente, aprender a fluente e universal linguagem do amor e da unidade em Deus? Fica essa reflexão profunda para todo mundo. Até a nossa próxima análise.